Você fica nervoso quando vai fazer uma prova? Você já perdeu as informações? Você sabia, mas na hora de colocar em prática, tudo sumiu da sua mente? Hoje, nesse episódio, você vai conhecer um projeto desenhado para você colocar em prática ferramentas que vai te ajudar a manejar as suas emoções quando for fazer uma prova. Para você que faz Enem, para você que é um concurseiro ou para você que está aí no seu dia a dia fazendo provas na escola. E para bater esse papo comigo, nós vamos ter aqui a Patrícia Salomão, minha amiga, e vamos conversar um pouco sobre isso. Okay. Patrícia, obrigada por estar aqui. Agradeço o convite. Falando sobre esse tema tão importante. Quem não já passou por isso, né? Nossa Senhora, deu um branco, né? Deu um branco. Dá o branco. E às vezes a gente fica tão nervosa, né, que não sabe o que fazer. Conta pra gente um pouquinho, assim, desse projeto, qual é a ideia, né, dele, como surgiu, né? Quando surgiu lá aquela inquietação, né, de dizer assim, eu posso fazer isso para ajudar as pessoas nesse momento. Queria que você contasse um pouco do nascimento desse projeto. Ok, vamos lá. Ele nasceu nos atendimentos mesmo, no sentido de que foram aparecendo para mim concurseiros e pré-vestibulandos, principalmente da medicina, que parece que eu tenho um imã para atender vocês, estudantes de medicina, sabe? Vêm todos para mim e tal. E aí, no bate-papo com eles, né, existiam várias questões ligadas à ansiedade, né, não só a ansiedade pelo tempo de espera para chegar no dia da prova, mas a ansiedade em si do dia da prova, as questões de eu estudo, mas eu não guardo, a minha memória não me ajuda. Então, essas questões foram acontecendo. E ao longo da minha formação, eu fui estudando algumas técnicas. Uma delas eu já apresentei aqui, que é o EFT. Assistam os podcasts que vocês vão conhecer um pouco mais profundamente. Então, as coisas foram meio que nascendo sem eu perceber que elas estavam nascendo. Eu fui atendendo e fui ajudando eles no discurso do atendimento e fui introduzindo essas técnicas com eles, testando, vendo como é que eles iriam lidar com isso durante o movimento das provas. E aí, há 2 anos, um pouco, não sei se foi um pouco depois da quarentena, um pouco antes, eu fiz um teste piloto bem pequenininho, através do Kumon, de Itapuã, que a Antoinette é minha parceira, eu estudei lá no Kumon dela, fiz inglês lá, e ela convidou alguns alunos delas que iriam fazer prova, e a gente aplicou esse protocolo, que faz parte do projeto, e o resultado foi bem interessante, o retorno deles. Aí eu quero deixar claro assim, gente, existe um imediatismo natural necessário, né? De quê? De que, resultou é porque eu passei no vestibular. É porque eu passei no concurso. Nós não estamos falando de passar. Nós estamos falando de saber lidar com o seu emocional, saber gerenciar os desequilíbrios do seu corpo, a forma como você idealiza que você vai estar durante a prova, as causas ligadas a isso, para você poder, assim, demonstrar o que você estudou e conseguir ter o seu êxito. Então, quando eu falei que teve um bom resultado, porque alguns dos alunos trouxeram a facilidade com que conseguiram acordar no dia e ter um dia pré-prova mais calmo, a terem usado uma técnica específica, por exemplo. Tem um exemplo que talvez quem faz vestibular aqui vai se identificar, que é o quê? O tema da redação. Né? O tema da redação é praticamente um filme de terror. Para quem está estudando, falou, o tema da redação, a pessoa não dorme pensando no tema da redação. E aí, muitos, dependendo de como encontra o tema na mente, lê o tema e aquela sensação vai vir, não sei, né? E esse tema eu não estudei, eu não li nada sobre isso, eu não tenho nenhuma informação. Dependendo de como eu lido com aquele tema, eu travo o resto da prova inteiro. Então, um deles trouxe que usou uma técnica que eu ensinei para poder, na hora que entrar nesse desequilíbrio, porque é um desequilíbrio, a gente desregula, gente. Uma coisa nova, né? Chegou ali, né? E tem uma expectativa, né, em cima daquilo. A gente desregula. E aí, como ele
teve uma desregulação. No caso dele, não foi nem pelo tema da redação, foi uma das questões que deixou ele muito nervoso. Ele ficou perdendo tempo nela, então ele já começou a se cobrar porque ele estava perdendo tempo. A mente da gente não nos ajuda quando a gente está desregulado. Ela só tenta salvar, mas com perguntas, com cobranças que vão só afundando a pessoa que está fazendo a prova. E ele trouxe que ele usou a técnica, ele achou interessante porque aliviou, e ele conseguiu sair da questão, já seguiu a prova dele. Uma outra trouxe que ela já entrou durante a prova organizada do que ela queria fazer, que era o jeito dela fazer, e ela fez um exercício com as mãos enquanto estava aguardando tocar o sinal para começar a prova, e aquilo foi interessante para ela, porque diminuiu os pensamentos que ela costumava ter, porque não era o primeiro vestibular dela, que ela costumava ter pré-prova, porque se você já fez prova, acho que você já fez, você que está me assistindo, em algum momento da sua vida, tem uma atenção pré, né? Fica aquele negócio, né? Se é na escola, a atenção é ver a prova, né? Mas no vestibular é tocar o sinal para começar, no concurso é a mesma coisa. E ela falou que fazendo esse exercício, ela foi distraindo a mente dela, ela foi relaxando. Então, assim, foi muito gostoso fazer e aquilo ficou incubado. E sempre me vinha na mente, gente, eu queria poder passar isso para as pessoas. Existe uma forma, é como se fosse um pacotinho mesmo. Caixinha de recurso, lembra? Uma caixinha de recurso que você carrega consigo mesmo internamente, não tem que decorar, pela prática você já vai saber fazer, que quando você está ali, só o fato de saber que tem esse tipo de possibilidade, às vezes você nem nervoso fica, nem tenso fica, ou não dá atenção ao fato, porque interessante é isso. Qualquer situação de desafio, a gente entra num processo de pré-tensão, eu estou ali para demonstrar, dar uma resposta. Eu estou tensionado, né? E a forma como cada um percebe a tensão é individual, mas existe a tensão. Então, ela é natural, ela está ali para nos deixar em alerta, porque nós vamos executar algo, vamos demonstrar a nossa capacidade. Aí a leitura individual é individual de cada um, mas só o fato de você... se eu não conseguir dar conta daquilo ali, eu já tenho uma técnica, eu já tenho... Pronto, muitos nem dão vazão àquela emoção, porque o que acontece não é... Eu não queria ficar nervoso, se você conseguir me dizer que você não ficou nervoso, nada, zerado, assim, zeradão, ilesa disso, me avisa que eu vou te estudar. Né? O que faz a pessoa falar assim, eu sou ansioso, sou ansiosa, eu não dei conta, eu fiquei muito nervoso, como a mente dá atenção àquilo ali. E as técnicas ajudam a gente a dar uma como é que fala? Qual que seria a forma? A gente dá uma rasteira na mente, assim, vamos brincando, sabe? A gente fala com ela assim, calma, não é por aí não, vamos por aqui. A gente deixa ela sem tanta força, aquela parte nervosa, ela fica mais apagada, ela não consome a pessoa que está fazendo os exercícios. Então, começou mesmo desses concurseiros me trazerem informações, e aí, lógico que no projeto, eu introduzo, além das técnicas, né, conhecimentos de como se pensar o problema, de como se pensar o posicionamento de cada um, que é individual, dentro do evento da prova, porque o seu perfil conta, você tem que entender. Então, o projeto, ele não é só entregar a técnica por si só. Ele tem ele é em grupo, a ideia é que ele seja feito em grupo, e ele tem um tratamento individual. Dá para a gente conseguir com que cada um que participe, além de aprender as técnicas, consiga colocar elas dentro da realidade que ele tem, de história, de medo, de receio, de preocupação, de como ele funciona. Então, acaba ficando individual. Não precisa ser um projeto único, não. Em grupo mesmo. A própria troca também, né, Marileia? Troca ajuda muito, né? Muito. Porque a gente se identifica. Então, a ideia do projeto é essa. Ela é baseada nas técnicas que eu mais uso, que é o EFT e a hipnose ericksoniana, que eu uso as duas técnicas com eles durante o projeto. Legal. O projeto tem algumas etapas, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, de como são essas etapas. Tá. A ideia no primeiro momento, se eu conversar com cada um que chegar, eles vão ter uma autoanálise. Eles vão ter uma informação pessoal de como eles funcionam.
E aí, o que eu faço? Eu faço com que eles se sensibilizem primeiro, porque parte do que eles acreditam que saibam, acredito que eles entendam sobre eles, não sabem. Tem mais informação que não está no nível da consciência que eles precisam acessar. Então, a primeira etapa é uma etapa muito introspectiva, tá? Que também ajuda com o quê? O que acontece? Também expliquei isso no podcast já. Quando a gente faz qualquer processo de relaxamento ou de hipnose, a gente abaixa a frequência do cérebro, que é saudável. Então, essa prática já vai ajudando o aluno ou concurseiro, quem está querendo entender a si mesmo, a mandar uma mensagem para o corpo de saudabilidade, de esse lugar vale a pena manter, vamos repetir, vamos fazer mais vezes. Então, você que está assistindo aí, uma dica já básica, simples, não precisa nem do meu projeto. Assista alguns relaxamentos que tem no YouTube, busque meditar, busque silenciar, para sua frequência baixar e você praticar o autocuidado só nisso, porque já é um potencial muito grande que a pessoa tem ali, se ela fizer isso. Mas aí a gente aplica técnicas de hipnose para que ela faça baixar esse nível. Nesse contexto, o tipo de discurso que é usado, ele é um discurso ligado a saírem informações para essa pessoa, mais ainda sobre ela, os receios, os medos, o que tiver que surgir ali, ok? Então, a primeira etapa é uma etapa de sensibilização. Junto com ela, a gente já começa a introduzir uma ou outra técnica, porque existe um diálogo, sabe? Eu sensibilizo, a gente troca bastante, dependendo da primeira, vamos supor assim, primeiro tema que surge é a ansiedade. Então, tá bom, então vamos trabalhar a ansiedade. De que formas elas aparecem? Antes da prova, durante a prova, enquanto estuda? Atrapalha você estudar? Não atrapalha? Você consegue? Quem não consegue? Então, a gente fica em cima da ansiedade, por exemplo, ok? Aí, dali, a pessoa já sai com uma possibilidade de treino de uma técnica que ela vai usar. Fora, ela já sai também com a possibilidade de ouvir o relaxamento que ela teve ali, a meditação que ela teve ali, enfim. A proposta que eu coloco ali, né? E ela já leva para casa dela, ela já vai praticando isso até o próximo encontro, que são 6 encontros, né? Que a gente planejou. E aí, depois que essa sensibilização acontece, é um boom mesmo, assim. Os próximos encontros, eles já vêm já carregados de informação. Porque o fato de eu me sensibilizar, gente, o fato da gente meditar, relaxar, a própria hipnose, tá? Nos convida a estar com a gente e a mente adora, porque aí ela começa a trazer mesmo, começam a surgir coisas, parece que eu estou piorando, não, eu estou liberando quem eu sou, e aí eu vou começar a me entender melhor. Então, as próximas etapas, depois de sensibilizar, elas são muito mais, assim, técnicas, medos, ansiedades, estresse, técnicas de prova, porque tem técnicas para poder se fazer uma prova. O que acontece quando eu faço uma questão que eu travei na questão, eu faço o quê? Discussões do processo da prova ali que eu acabei ganhando por experiência, assim, de atendimento. Não é uma coisa que eu fiz algum curso específico de técnicas de prova, não. São 11 anos trabalhando num call center onde eu apliquei avaliações internas, assim, imensas, e eu via várias questões de pessoas errarem. Sabe assim, você já fez isso? Você marcou um xizinho, uma letra, mas tinha um pontinho de lápis na outra. Tipo assim, fez um xizinho na letra C e tem um pontinho de lápis na letra E. Sabe assim? Então, esse tipo de exercício, ele dá margem para discussões absurdas de falta de segurança em si mesmo, ok? Em o que eu faço quando eu leio uma questão e eu não sei já a questão. Eu já sei que eu não sei a questão. Então, por que eu insisto em ficar em cima de algo que eu tenho um conhecimento sobre mim, sobre a questão, eu sei que eu não sei, mas eu insisto em achar que eu tenho que saber, são questões de vida que estão ali. Então, eu trago isso no processo desses encontros para fortalecer o ego, para fortalecer a segurança pessoal. Então, dali para frente, as etapas são todas ligadas a essas técnicas, essas discussões mesmo ali do manejo disso, dessas questões. E a última, mais pertinho mesmo do vestibular, ela é toda focada em introspecção, para gerar calma mesmo, bem-estar, mais
mais conexão consigo mesmo, menos distração, menos informação com fora, menos, por exemplo, vai fazer prova, a sala está cheia, dependendo de como a pessoa está, ela olha para cada lado, nossa, aquele menino é inteligente. Ela consegue ver que a pessoa tá, do lado dela é mais inteligente que ela no dia que ela está fazendo prova. Ela não abriu a boca, mas ela está olhando para o lado assim e começa a criar a imagem, vem na mente dela que aquele menino que ela conheceu, não sei de onde, alguém falou. Então, a mente começa a trazer um monte de informação de insegurança para ela. Então, as 2 últimas sessões em grupo são para realmente trazer a pessoa para ficar conectada com ela. Aí ela aprende um ritmo, como é que ela vai criar o ritual dela de prova, do antes, durante, depois, sabe assim, o que ela vai fazer, porque é um domingo e depois é o outro. Tô falando mais pro Enem, tá, gente? É um domingo e depois o outro, então como que ela se comporta emocionalmente nesse período. Então tem trocas comportamentais, tem muita informação. Que bacana. E assim, como é importante esse trabalho, né? Porque, primeiro, que é uma cobrança, né, grande, trazendo o exemplo do Enem. Um jovem que às vezes não sabe ainda, né, o que quer, na verdade, da vida, que vai fazer uma prova, que é o conhecimento de uma vida toda, e toda essa cobrança que existe. Então, tudo isso causa um estresse fora do comum, né? Nós já fizemos, né? Na nossa época era vestibular, né? E como era difícil passar por isso, né? E como é difícil hoje passar sem um apoio dessa natureza, né, Patrícia? E eu penso que é uma proposta de extrema importância e relevância, né, para as pessoas poderem acessar e se sentirem mais confortável. Sim. Né? E, assim, essa ideia dos 6 encontros, ela foi construída agora, recentemente, para a gente tentar introduzir para esse Enem. Acabou que a gente não conseguiu introduzir. É uma questão mesmo de semente sendo plantada, Sim. né? Mas o ideal, no meu entendimento, é fazer uma proposta maior, que ela existe, que é uma proposta anual, que seria interessante ela estar introduzida na escola que tem o pré-vestibular, por exemplo, tá? Porque aí você começa desde o início do ano, você reafirma primeiro a questão vocacional, você formaliza um pouco mais isso, e é um reafirmar cuidadoso, tá? Porque a escolha profissional, ela permeia a vida toda, não é porque você faz um vestibular e forma que você vai ser aquele profissional, não necessariamente, ok? Você até pode ser, dentro do que você estudou, você vai para caminhos muito maiores. Então, existe uma discussão ali, né, sobre isso, que já fortalece. O fato de eu fortalecer um pouco quem eu sou dentro da minha escolha, ou até mesmo eu não tenho certeza da minha escolha, ao longo desse ano também ajuda emocionalmente. E aí, a proposta de fazer isso uma vez por mês até chegar no Enem, o início seria esse processo de autoconhecimento voltado para o vocacional, para as questões familiares, porque tem questões familiares muito grandes. Eu já atendi profissionais, estudantes de cursos, eu não vou dar o exemplo aqui porque pode ser que acaba expondo a pessoa, mas assim, ela estava fazendo um curso que ela não queria fazer, que era o pai que queria que ela fizesse. Então, tem várias questões aí, e eu não estou aqui para poder dizer que pai está certo, nem que pai está errado, nem que o filho está certo. A questão que não é essa, ok? A questão é a pessoa aí entender o contexto dela, ó, para ela achar uma forma de se adaptar àquilo. Às vezes, se adaptar é conseguir conversar com os pais, ok? E resolver, e mudar o curso. Às vezes, não. Às vezes, conversou com os pais, não funcionou, eu vou dentro do contexto que eu consigo fazer aquela escolha ficar um pouco mais saudável para mim. Os caminhos são possíveis. Aqui não tem espaço de crítica. Comigo, pelo menos, não. Não gosto de criticar ninguém, porque as histórias são particulares. Mas, assim, a ideia aí a pessoa vai tratando a si mesma dentro dessa escolha, tá? Ela vai tratando a visão do externo, porque ainda você passa o ano ainda acompanhando seus amigos, seus colegas, seus movimentos externos que impactam no emocional daquele estudante, porque ele não está sozinho, né? Assim, eu canso de falar, né? A prova do vestibular é a mesma coisa de um campeonato de, tipo assim, as Olimpíadas, por exemplo, de um nadador. Ele, para chegar na Olimpíada, ele precisa de um índice, ok? E aí, ele não tem concorrente. Ele tem um índice que ele tem que bater. Para mim, o Enem é a mesma coisa. Aí a pessoa fala, não tem concorrente. Não, seu único concorrente é você.
Porque você, ainda mais agora que a gente, na nossa época, tinha isso não, né? Agora tem uma tal de uma pontuação, né? X pontuação que tem que fazer, uma matemática, um cálculo. Então, ele entendendo a pontuação para aquela faculdade que ele quer, para aquele lugar que ele quer, ele vai batalhar em cima desta pontuação. O restante pode virar do avesso do lado dele, plantar bananeira, ficar, sabe? Não interessa, interessa é ele com ele mesmo. Então, existe todo um trabalho do comportamento externo, de como aquele estudante liga para aquilo. Então, também está inserido dentro do projeto. A ideia, quando a gente fala, né? A ideia ideal é essa. E aí, tratando tudo isso, aí começa a tratar como que ele faz prova, que tipo de jeito que é, qual é a melhor forma dele fazer para ele, ok? As técnicas que eu já expliquei antes, né, de lidar no manejo das emoções, então isso é mais do segundo período para frente. Esse é o ideal que a gente tem intenção de oferecer para as escolas. Mas existe esse pequenininho e tem um também que poderia acontecer, da mês que vem já começa a prova, acontecer especificamente para mês que vem, assim, encontros 2, que técnicas são que eu uso, Patrícia? Essa, vai lá e experimenta. Também tem, porque as técnicas são fáceis de ensinar. Mas, assim, a ideia é conseguir plantar essa sementinha e começar a fazer, sabe? Porque dá retorno, gente. Você poder ir para uma prova se conhecendo mais dentro de como você funciona naquela prova, entendendo que a sua cabeça vai questionar coisas ligadas aos seus colegas do lado ou não, como que se fica quando você abre a prova e vê uma questão que você não sabe, né? Da mesma forma como a gente pode potencializar, porque o que acontece? Nem trouxe isso. Também a gente fica tão voltado para o negativo que esquece o positivo, né? Quando eu fiz vestibular, eu fiz 3 vestibulares para curso que não tinha nada a ver com a minha vida, por isso que eu não passei. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, né? E quando eu fui fazer psicologia, eu lembro que tinha um amigo que falou assim para mim, que agora não dá, eles não conseguem fazer mais isso. Ele falou assim, o professor da UFES de biologia é o fulano e ele gosta de doenças e células, estuda. Ele passou por mim assim, do nada, e tá bom. Aí estudei mais células e doenças e beleza. Aí eu lembro que a gente tinha, né, um dia de marcar X, no outro dia era prova escrita, né? Discursiva. Discursiva, isso. Aí quando eu abri a primeira questão discursiva, eu lembro como se estivesse vendo hoje, gente, mitocôndrias. Falei, uau, célula, né? Que eu abri a segunda, doença de Chagas. Eu falei, gente, pronto. Aí como é que você potencializa? Porque você pensa assim, não, você já estava potencializada ali. Não, pode pegar aquela experiência ali e fazer ela ficar muito mais forte. Porque aí se a próxima questão não é tão legal assim, eu não estou resgatando tanto com a minha memória, mas eu já estou... Aquela energia me faz falar, calma, eu vou resgatar informação, relaxa. Talvez ajudasse até a encher uma linguiça mais apropriada para convencer o analisador, sabe assim, né? O avaliador, desculpa, né? Mas assim, também tem isso. A gente também mostra como potencializar um bem-estar, sabe? Então, assim, é todo um processo muito rico mesmo de poder passar para você que está fazendo, que está querendo fazer uma prova, um Enem e tal, como você pode fazer ela ficar mais produtiva. E se a gente pensar nas escolas, né, nas provas em si, que aí é um desafio muito maior, né, teria também como ajudar, né, porque todo mundo faz prova e tem crianças que se traumatizam demais com provas, né, então assim, tem também como fazer, porque a gente acaba que tem que pegar um nicho para começar a mostrar o trabalho, né, mas tem como ajudar os professores a entenderem manejos com essas questões de prova, com os alunos, ensinar os alunos a ficarem menos nervosos na hora. Tem muita informação. Porque, às vezes, a palavra prova, né, já traz um peso, né, tipo assim, eu tenho que provar que eu aprendi, e, às vezes, eu acho que eu não aprendi, né, então, como que eu vou provar que eu aprendi algo, né, e aí entra todo esse contexto das dificuldades. E, às vezes, a própria escola não tem o manejo, né, de falar disso de uma forma mais... O jeito que entrega as notas. Minha nossa. Você já tem professor assim? Eu já tive um que entregava da melhor nota para pior. Ficava lá na sala todo mundo assim. Esperando. Quanto mais demorava, mais você estava ferrado, porque você sabia que a sua nota não era boa. Que tristeza. Não, e todo mundo expondo para todo mundo, né? Saber que você realmente não estava... E aí, discutir esses assuntos, assim, né? Discutir esses assuntos institucionais, porque é um assunto da instituição, escola, que aquele professor existe, beleza? É legal, Dá para batalhar uma mudança de posicionamento do professor? O quê? Não pode ir lá batalhar, mas eu prefiro ensinar assim, como eu lido numa situação dessa? Como eu lido na hora muito que eu mais tô simples, lá me sentindo exposto,
sabe assim? Sentindo que tá todo mundo vendo, né? Sabendo que a minha nota é a pior das piores, a pior da pior, que ninguém me chama, sabe assim? Como que é que eu trabalho isso em mim? Quem sou eu nessa hora? Né? Porque uns sentem isso de um jeito mais leve, dão risadinha e acabou. Outros já estão ali quase tendo uma síncope, o corpo todo duro, né? Sem, rígido, assim, de tensão. Então, quem sou eu? Porque isso é que é rico. Porque, na verdade, a maioria das vezes não tem a ver com a nota da prova, é com o que você, né? O como você se sente sendo exposto, por exemplo, né? Então, você vai ter que trabalhar isso e não, de fato, o professor lá, né? Porque as dificuldades você vai ter que enfrentar em algum momento, né? Situações onde você vai ser exposto. Então, como ficar? Sim, né? Se a cada vez que você tiver uma barreira dessa, você for criticar o ambiente para que o ambiente mude a barreira, você vai ficar eternamente gastando uma energia muito grande. Eu vou, assim... Eu falo mesmo, assim, na minha visão. Eu acho que é válido você buscar mudanças, tá, gente? Tudo bem, válido, ok. Mas eu ainda prefiro me conhecer. Acho melhor. Cara, eu consegui entender como eu funciono, consegui entender que eu tô desregulando, consegui entender que aquele professor me deixa nervoso, que eu preciso trabalhar minha mente para entrar lá e conseguir fazer uma boa prova, independente da cara do professor, da professora. Ai, você tô mais leve? Você vira as costas e vai embora e acabou? Deixa o professor lá, com a cara dele lá. Professores, eu amo vocês, tá? Sou felicíssima com todos que passaram por mim. Mas vocês são ícones aqui agora, né? Vocês são os causadores. Verdade. Não tem jeito. Você acaba que é um lugar... Já estive nesse lugar, já dei aula em faculdade, sei como é. E quando você está falando aí, né? Falando do grupo e tal, eu estou aqui pensando, né? Eu sei que você não pensou nisso, mas talvez algo para a gente pensar assim. É possível trabalhar isso no individual, em um atendimento individual, por exemplo? É o que eu mais faço, né? Sim, que você faz hoje já no seu dia a dia. Mas, por exemplo, as pessoas hoje que, de repente, estão para fazer o Enem. E aí, elas não têm a possibilidade de participar do projeto. Mas okay. Elas podem te procurar com esse objetivo de ter essas etapas, né, de aplicar essas etapas na vida para o Enem. Porque, inclusive, tem pessoas de outro estado, né, que às vezes não vão estar aqui, mas essa perspectiva é possível e isso trabalha da mesma forma dentro... Aí você fala um pouquinho disso, né, para eles entenderem. Vou explicar. Para eu explicar isso, eu vou fazer um contexto anterior, tá? Eu trabalho com a metodologia, eu e esse microfone, meu Deus, com a metodologia que é o seguinte, da minha forma de ver na terapia, ok? O que a pessoa traz é o que vai ser visto. Se ela traz um tema, por exemplo, a ansiedade, e dentro do processo que está sendo visto, ela traz informações importantes do passado para aquele contexto, está tudo certo, é trabalhado ali. Mas se ela fica no presente, no autoconhecimento, também está tudo certo, eu não vou lá para trás. Então, é a minha forma, a minha leitura, uma leitura mais aqui e agora, ok? Na psicologia tem várias, viu, pessoas? Então, eu estou falando da minha. E aí, ela me facilita o fato da pessoa procurar para uma forma específica de atuação. Então, por exemplo, nesse caso aí, quem me procurar, não vão ser 6 encontros, não precisa disso. A ideia é o que ela realmente quer entender sobre si mesma dentro do contexto da prova que ela vai fazer, do concurso que ela vai fazer, entendeu? E aí, um atendimento com um objetivo específico. Isso. Aí nós vamos, porque eu não decido absolutamente nada sobre o que você deseja. Você e eu vamos construir juntos, você sabe, assim. Eu vou dar ideias e você vai me dizer se faz sentido ou não. A gente vai criar um protocolo juntos ali nesse processo. Por quê? Porque como ele é individual, ele é mais rápido, muito mais rápido, né, assim, matéria de retorno da fala ali, e você precisa se sentir confortável, sabe? No grupo tem que ter uma sequência já montada, porque são muitas pessoas, não dá pra gente... Tem uma individualidade, assim, dentro da proposta que é colocada já de imediato, ok? Mas não dá pra ficar ali moldando tudo para 1 a 1. Agora, no atendimento individual, dá. E aí ela vai trazer, a minha questão é no dia da prova, ou a minha questão eu já tive, por exemplo, clientes que já tinham feito, uma fez um concurso, quando ela estava terminando o curso de advocacia dela. Então ela estava leve, feliz da vida, não achava nem que ela ia passar. E ela passou, só que ela não podia assumir, porque ela não tinha formado. Então, quando ela foi fazer prova no ano seguinte, a pressão de ter passado... Era um peso. Gerou um peso. Eu, por exemplo, eu falei com a minha filha, ela quer fazer o Enem, eu falei, se você for fazer, porque você quer apenas ver como é a prova,
ok, se for fazer para medir resultado, eu não deixo. Porque não é momento de resultado, não acabou ainda, está no segundo ano, resultado em cima de quê? Porque dependendo de como eu estou ali, eu crio um problema desnecessário para mim. Porque autoconhecimento, eu vou acabar me cobrando, eu vou ficar me cobrando que eu tinha que ter aquele mesmo resultado ali, porque às vezes você está tão leve, mesmo não vendo todo o conteúdo, aquele Enem, daquele momento ali, caiu mais conteúdo que você já estudou do que um Enem passado. Você não tem noção disso, você está só no segundo ano, você faz, uau, sou foda. Aí no Enem seguinte, né, cai um monte de conteúdo que a sua cabeça não lembra, que é lá de trás ainda, e você se cobra, porque naquele se deu o resultado. Eu sou contra, porque acontece isso que aconteceu com ela aí. Então ela me buscou porque ela estava travada, ela não conseguia passar, e aquilo na cabeça dela era um absurdo, porque, cara, ela passou de primeira. Lógico que ela não foi lá passar, gente, acho que ninguém entende, eu acho uma graça. Ela não foi passar, ela foi brincar. Ela foi fazer uma prova, ela foi conhecer. Não tinha uma responsabilidade sobre aquilo, né? Não. E aí eu lembro que uma das coisas que ela chegou à conclusão é que ela ia mudar o foco dela, porque no direito tem zilhões de caminhos, né? E eu lembro que ela falou assim pra mim, eu acho que eu vou agora, eu não lembro qual o tipo de direito dela, tem muitos anos isso, mas assim, vamos supor, ela estudava para um concurso para direito civil e ela ia passar a fazer um concurso para direito tributário, tá? Aí nem sei se é assim, tá? Porque é muito tempo que eu mexi com isso. E ela adorava na época da faculdade esse tipo de direito. Eu falei, então, vai ser bom, porque talvez você esteja... E eu lembro que o concurso que ela fez era desse direito aí inicial. Que ela gostava. Aí eu falei com ela assim, pega uma prova e faz. Tá doida? Nem tem um tempo que eu não estudo esse direito. Pega uma prova e faz, só pra você ver. E ela, não. O que eu não? Medo de ver, de que não sabe o resultado. Calma, só olha. Porque eu queria mostrar para ela que quando a gente gosta, do assunto, cara, a memória grava com muita facilidade, porque tem paixão, porque tem emoção, porque tem sentido. Eu nunca esqueci a cara dela quando ela voltou e falou, você acredita que eu acertei um monte? Falei, acredito que você acertou um monte. E aí ela foi estudar e ficou bem, assim, eu não acompanhei depois, porque ela iria começar toda uma jornada, e concurso, gente, para alguns são mais sortudos, mas a maioria estuda anos para conseguir chegar e passar. Então, assim, mas para ela foi todo um processo muito complicado, ter que se desvencilhar do fato de ter passado e não ter conseguido passar mais, e ter escolhido um outro caminho. Então, assim, é interessante isso, sabe? A gente poder perceber e ter esse conhecimento pessoal mesmo nas escolhas. E você está falando, e eu estou aqui pensando, né, o quanto que nós não somos educados na questão emocional, né, de entender, de nos conhecer, a gente não tem esse tipo de entendimento, e aí às vezes fica sendo um dificultador diante, né, de uma coisa que precisaria caminhar junto, né? E eu estava lendo agora, semana passada, até coloquei lá, né, uma enquete lá no meu Instagram, falando sobre o letramento emocional, né? Porque a maioria das pessoas tem dado muita ênfase na inteligência artificial, né? Mas e a gente caminha para isso, né, o tempo todo, mas junto com ela já está se buscando o letramento emocional. Eles dois vão ter que caminhar juntos, né? Que talvez seja uma forma até de repensar essas questões que antes, né? Quer dizer, hoje, para você fazer uma prova com uma tranquilidade, né? Você precisa passar por um processo que talvez, se isso estivesse junto, né? Ali na nossa educação, né? Não precisaria de estar com isso, porque você já teria um autoconhecimento, né? Já saberia lidar melhor com essas questões. E ok, mas é uma oportunidade, né? E o autoconhecimento, hoje eu vou apanhar em casa, minha filha vai me bater. Ele parte do pressuposto, vou dar um exemplo aqui, porque, por exemplo, ela um dia falou comigo assim, muitos anos atrás, quero fazer medicina. Aí eu olhei para ela, soltou. Aí eu falei com ela, como você quer fazer medicina? Aí ela levou um susto, porque eu não posso fazer medicina? Eu falei, não, você vai fazer o que você quiser, mas você gosta de estudar? Porque ela não tem eu não sou uma pessoa que gostava de estudar. Eu estudava muito pelo processo de exigência mesmo. Tomei gosto por isso, mais velha. Na faculdade já gosto mesmo de sentar e querer. Não tinha. Eu gostava de brincar, andar de skate. Era menino.
E aí ela levou um susto, tipo assim, você tá me ofendendo, né? Desse jeito assim, não assim, mas como assim? Eu falei, você estuda o necessário, porque eu fiz uma avaliação neuropsicológica com ela, uma amiga minha fez, e essa avaliação ela mede capacidade de raciocínio, memória, QI, um monte de coisa. E eu lembro que a minha amiga psicóloga falou assim para mim, Patrícia, ela pode ir muito além. Ela pode ir, assim, elevar o nível de raciocínio dela, de linguagem, muito além, mas só se ela quiser. Ela fala assim, cansei. Ela faz assim, para. É ela tem um limite de entrega intelectual ali, tá tudo bem, né? E aí, eu falei assim, você não gosta de estudar? Estudar que eu falei era coisa da escola, de estudar, porque ela lê uns 500 milhões de livros, adora, conhece muita coisa, mas para um vestibular de medicina, eu já acompanhava milhões de alunos. Eu falei, minha filha, eles estudam 24 horas por dia. Se tivesse 48, estavam usando 48. Vive para estudar aquele livro. É uma questão de uma disciplina, de um lugar ali muito ferrado. Então, assim, eu não estou falando que você não pode estar nesse lugar, mas você vai sofrer demais, não? Porque, aí, o que é o sofrimento, gente? É eu estar fazendo algo sem perceber se tem a ver comigo. Por exemplo, eu não nasci para fazer concurso. Não existe. Sentar, concentrar horas ali, ficar. Não é meu perfil, eu tenho que entender como eu funciono, que eu vou direcionar minha energia para coisas que tem a ver comigo, que eu vou produzir muito mais, vou ficar muito feliz, meus hormônios vão ficar felizes da vida, porque eu vou estar fazendo algo de bom, energizada. Aí ela entendeu, ela olhou para mim e falou, né? Falou, ué. Tem certeza? Aí eu mostrei as coisas que ela já me mostrou que ela gosta, né? A língua, o inglês, a estudo de cultura. E ela entendeu e está buscando esse caminho que tem a ver com ela. Ela vai gastar muito menos energia, vai ficar muito mais feliz, né? Então, assim, e esse processo da medicina, nada contra a medicina, eu adoro tanto que todos que eu atendo sou fãzaço deles todos, mas as escolas massificam, né? Sim. Medicina, engenharia, sim, massificam esses lugares, né? Enfim, e deixam as crianças os adolescentes muito confusos de escolherem coisas que socialmente não dão dinheiro, né? Que essa é a frase que a minha filha trouxe, infelizmente. Então, essa questão do autoconhecimento, ela permeia por todas as etapas, por todas as partes, sabe? Por todas as partes. Quer dizer, o que eu estou escolhendo tem a ver comigo? Tem a ver com o social? Tem a ver com alguém que está me dizendo? Mas não é também para não fazer, gente, sabe? É para entender o que eu estou escolhendo. Só isso. Que eu falei com a minha filha, pode continuar, mas você vai entrar no nível de sofrimento. Você vai ter que trabalhar muito mais a sua cabeça, trabalhar muito mais uma atividade física, um nível de concentração, porque você vai querer entrar numa jornada aí que vai exigir de você sair do seu perfil mais leve, que é o que você gosta. Lógico que ela desistiu da medicina. Já tem o autoconhecimento. Né? A mãe fica cutucando, né? Pra alguma coisa tem que servir de vez em quando uma mãe psicóloga. Muito bacana. Patrícia, tem alguma coisa que a gente não falou desse projeto que é importante aí a gente ainda lembrar aqui nesse momento? Assim, o que eu gostaria de deixar aqui é agradecer o espaço para falar do projeto para você e dizer para você que está aí assistindo, que trabalha em alguma escola, que tem adolescente, né? Enfim, dá a si mesmo a chance, tá? De parar e pensar o quanto que você pode potencializar. Né, tanto o seu adolescente, ou até mesmo você que é concurseiro, enfim, o tanto que você pode potencializar a sua entrega, entendeu? A partir desse lugar de conhecer essas técnicas, de conhecer como você maneja isso dentro de si mesmo, o seu emocional, dá a chance de parar um pouco, porque assim, o que acontece? A gente fica muito preso, que eu falo quem estuda, né? Muito preso à questão da informação que você aprendeu, que qual é? Tem que estudar. Uhum. Tem que estudar, né? Não posso perder meu tempo, eu tenho que estudar, entendeu? Tanto que por um período, nós duas vamos lembrar disso, e alguns que estão assistindo também, acho que ainda tem isso. Tinha uma discussão muito grande, se estuda ou não véspera de prova. Uhum. Uns falam que não estuda, outros falam que estuda. Tem todas essas coisas, essas informações que são relevantíssimas no sentido de gerar uma melhor entrega para quem está ali, né, os alunos, enfim. Então, é o mesmo convite que eu estou fazendo. Quer dizer, sair um pouco disso, porque ele tem sua importância, quer dizer, o grau de estudo tem sua importância, a hora que estuda, mas tem a importância do cuidado emocional. Tem a importância cuidar. E o que eu estou falando, que a minha paixão é baseada em potencializar esse entendimento. Não é só saber como é que você lida com prova, é como você faz com isso. É isso que eu quero poder dar
através dessa sementinha, sabe assim? É como você faz. Você fala assim, cara, eu sou capaz de cuidar de mim mesmo numa prova. Eu sei me regular. Tem gente que sozinho faz isso. Não tem a facilidade de fazer, ok, mas nem todo mundo. E aí você ter a chance de poder parar e falar assim, cara, se eu usar essa técnica aqui, eu vou conseguir me regular no dia de prova do professor assado. Assim? Ou então do vestibular de medicina, assim, sabe assim? E eu saber que eu sozinho vou conseguir fazer isso. Porque o que acontece? O que muitas vezes a gente tem, né? Que também é válido. É o que eu falei. Manda relaxar a véspera de prova, fazem aqueles aulões para você poder rir, sair daquele lugar, né, de sofrimento ali. São válidos, mas ali você está dependendo de quem? Do professor que está fazendo você rir, do som que você está ouvindo do relaxamento. O que eu estou falando não, vai estar dentro de você até que você vai saber, isso não depende de ninguém. Isso é fato, é real, é possível de acontecer. Muito legal. Patrícia, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui no Pode Se Cuidar mais uma vez. É importante, né, ter esse tipo de conhecimento para levar para as pessoas buscarem ferramentas, né, para se autocuidar. E obrigada mesmo por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada à equipe da Fornexus, obrigada aos patrocinadores do Pode Se Cuidar e obrigada a você que está aí acompanhando esse episódio, onde você aprendeu aí várias formas, né, de encontrar um espaço para você se entender diante de uma prova que você vai fazer, seja ela prova do seu dia a dia, um Enem, um concurso. E se você precisar, né, de entender melhor sobre isso, procure informações aqui sobre o projeto ou sobre um atendimento individualizado, que são possibilidades para você colocar em prática. Se você conhece alguém que está passando, né, por isso, compartilhe esse conteúdo, deixe aqui o seu comentário, porque aqui você tem ferramentas para se cuidar. Obrigada e até uma próxima.